Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 29 de julho de 2024. Hoje falaremos sobre alguns desastres naturais que aconteceram ao longo dos últimos dias, os impactos que foram gerados na província de Akita-ken. Também falaremos sobre os problemas na província de Yamagata-ken. Falaremos sobre as consequências e também sobre uma pesquisa que foi feita aí no Japão com relação à questão dos imigrantes, principalmente a intenção de moradia a partir de agora. E o resultado foi um pouco revelador, a gente vai revelar aqui para vocês. Mais detalhes também sobre o terremoto que aconteceu próximo aí da costa da província de Iwate-ken. Detalhes dessas notícias e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo. E antes de mais nada, já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. A gente tenta postar conteúdo todos os dias, nem sempre é possível, mas a gente se dedica bastante para conseguir atingir esse objetivo, principalmente pelo engajamento de vocês que tem aumentado aí nos últimos vídeos. Então, agradeço a todos vocês. Somos 70 mil inscritos, a maior comunidade de notícias aí do Japão em português. Então, graças a vocês e ao apoio diário, nos últimos 4 anos atingimos essa marca. Muito obrigado a todos vocês. E vamos para mais uma jornada rumo aos 100 mil inscritos. Oficialmente agora estamos rumo aos 100 mil inscritos. A gente vai chegar lá cedo ou tarde. Então, começando aqui pela primeira notícia, em Akita-ken a gente teve aí uma situação bastante difícil. Uma pessoa ainda encontra-se em período de buscas, ela não conseguiu ser localizada e, portanto, está desaparecida. A notícia não é muito boa, até porque a região que foi afetada é uma região mais rural. Inclusive do terremoto e também das fortes chuvas e também de um incidente que aconteceu durante o final de semana, todas elas foram regiões rurais. Então, uma informação obviamente preocupante, e para vocês terem uma magnitude aí, uma noção de como foram as tempestades aí na região de Yamagata-ken. A gente teve essa viatura, como vocês podem ver através das imagens, que tinha o chefe de polícia, no caso que ficou desaparecido e posteriormente foi declarado morto, né? Ele estava em serviço no momento que o carro dele capotou, não se sabe exatamente como ele de fato veio a óbito, mas foi decorrente aí das fortes chuvas na região de Yamagata-ken. Então, um herói que morreu em serviço, uma nota muito triste, obviamente, para a comunidade japonesa, e os nossos sentimentos profundos a respeito desse incidente. As chuvas foram muito grandes, os desastres foram diversos, e assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, veja só, retroescavadeiras aí para tentar conter o desabamento, no caso das encostas, muitos problemas que estão acontecendo ainda em função das fortes chuvas que não acabaram. Ainda existe alerta para os próximos dias, para termos aí novas tempestades, e obviamente pode ser que não aconteça, mas se acontecer é bastante preocupante. E antes da gente falar dessa pesquisa de estrangeiros no Japão, trabalhadores aí que querem migrar do interior para as grandes cidades, queria passar uma mensagem para vocês que estão buscando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. Oportunidades que passam, né? Tem muita gente procurando passagens, por exemplo, agora no período do Obon, né? Que é o feriado dos finados no Japão. Só que a mensagem que eu vou passar para vocês, infelizmente, não é boa. Os preços já estão muito altos, mesmo no começo de setembro. Então, se você quiser pagar um preço mais acessível na passagem aérea e garantir sua viagem ainda em 2024, precisa de flexibilidade, também contar com a melhor agência do mercado. Isso, quem diz, são os clientes. Para entrar em contato com a J-SAI é muito simples. Manda mensagem aqui em cima, DDD 11 930 30 0101, coloca mais 55 na frente se estiver no Japão. E se eu falei muito rápido, pausa o vídeo, anota o número e manda mensagem, porque o atendimento é feito por WhatsApp, mensagem exclusivamente. Isso devido a um grande volume de atendimentos, a necessidade de estar enviando arquivos e informações que são importantes, beleza? Então não perca essa oportunidade, a J-SAI é a melhor opção para vocês. E vamos falar agora de imigração no Japão, né? A maioria dos imigrantes, inclusive os brasileiros que estão no Japão a trabalho, por exemplo,
não pretendem continuar morando no caso, no interior do Japão por muito mais tempo. Muitos pretendem realizar uma mudança, por exemplo, para as grandes cidades nos próximos anos. Isso porque o plano de imigração para o Japão não foi um plano para imigrar para o interior do país. É uma pesquisa reveladora que mostra claramente a intenção do público, principalmente mais jovem, na faixa de 30 a 25 anos, né? Então, uma faixa aí mais ou menos do final ali, dos 20 anos até o começo dos 30, realmente é uma situação nova que o Japão não tinha total conhecimento. E para nós é muito óbvio, né? Até porque grande parte do pessoal que está vindo agora para o Japão não vem só para trabalhar, e sim para morar por período indeterminado. A característica de imigração do Japão mudou e, obviamente, isso acaba trazendo características diferentes para a população que acaba chegando. Uma relação de avanço. Ministério das Relações Exteriores de Defesa do Japão também, que estão nos Estados Unidos, concordam com um processo contínuo de revisão das Forças Armadas dos Estados Unidos e o Japão. Essa união entre os dois países não é novidade para ninguém, mas o que é novidade é o estreitamento da relação, principalmente na cooperação entre os dois países. Lembrando que durante muito tempo as bases militares dos Estados Unidos no Japão em Okinawa foram motivos de discórdia, inclusive entre os residentes da província. Porém, a partir de agora parece que a relação vai mudar um pouquinho e os Estados Unidos devem fazer um upgrade dentro aí do processo de investimento, justamente aí dos esforços militares dos Estados Unidos no Japão. Fica muito claro, portanto, que mesmo com a distância entre os dois países, de que o Japão acaba sendo uma proteção da parte na oeste dos Estados Unidos. Então, realmente é uma situação que vem mudando um pouco a dinâmica da questão militar no país. E o terremoto de magnitude 5.3 atingiu 2 províncias no Japão. Isso a gente está falando na data de ontem, no período da tarde mais para a noite. Às 19h13 do horário local, do dia 28 de julho, portanto, a 10 km de profundidade, o terremoto de magnitude 5.3 afetou a região de Iwate-ken e também de Miyagi-ken, então, mais na região nordeste do Japão. Inclusive, no vídeo anterior, teve um comentário, né, que falou que a região de Iwate, região de, no caso aqui, não é região nordeste, sim noroeste. Bom, vamos lá. A geografia do Japão está aqui para vocês entenderem. Região norte, oeste fica à esquerda, o leste fica à direita. Então, é região nordeste e não noroeste. A região noroeste do Japão não tem nenhum tipo de zona, no caso, habitável, até porque é uma região que fica ao mar do Japão. Portanto, a geografia é essa e não a geografia de quem passou aqui um comentário no canal, fazendo um comentário, inclusive, ríspido com relação à questão de correção de geografia, tá? Então, vamos lá, mais informações com relação a cortes de energia elétrica que aconteceram nas províncias de Saitama e Guma devido às fortes tempestades da noite do dia 27. Então, do dia 27 para o 28 não teve vídeo, então a gente não conseguiu trazer as informações atualizadas para vocês, mas a gente teve corte de energia nas duas regiões por conta das fortes chuvas. Então, é uma coisa que eu sempre digo para vocês que acompanham o nosso trabalho. Tem muita gente que não fica informada a respeito do que acontece no país e depois reclama que as coisas acontecem e não fica sabendo, né? Então, aqui você fica sabendo por que a energia cai, por que o chão está tremendo e por que também que as coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo, principalmente em função das fortes chuvas. O alerta ele não chega tarde aqui, ele chega na medida certa. E claro que muitas vezes a mensagem ela é um pouco pesada, mas é assim que os alertas são emitidos no Japão, caso vocês ainda não saibam, né? Alertas de evacuação não são transcritos de forma diferente da realidade. O alerta de evacuação da Agência Meteorológica do Japão é traduzido para alerta de evacuação e alerta máximo na escala, que é o alerta 5, é traduzido para a escala também como alerta máximo. Portanto, não há nenhuma transformação ou manipulação das informações que são prestadas nesse canal, apenas talvez uma interpretação equivocada de quem acredita que essas informações
estejam aí sendo distorcidas ou, digamos assim, sendo colocadas em tom sensacionalista de forma equivocada, o que não é verdade. Para quem mora no Japão há muito tempo, sabe que o que a gente está passando aqui reflete exatamente a realidade. Esse é um toque, porque às vezes a gente tem que comentar que tem gente aqui que entra no canal pela primeira vez ou acabou de chegar no Japão que não entende como essas coisas funcionam e acabam comentando, e para não ter que repetir esse comentário, vou responder centenas de pessoas ao mesmo tempo, todos os vídeos que surgirem, então a gente responde aqui de uma forma unificada. Você aprende então o conceito correto da Agência Meteorológica do Japão, entenda que o que a gente faz aqui é tradução, então a gente não fica criando alarmismo dentro do Japão, até porque quem cria as notícias não somos nós traduzimos e transcrevemos as notícias dos principais veículos de comunicação do Japão, caso vocês ainda não entendam a dinâmica. Então, vamos lá, mais detalhes agora de um crime muito complicado. Um homem de 20 anos está foragido depois de esfaquear uma família. Pois é uma família de 3 pessoas, dentre elas 2 pessoas de idade, na região de Kikugawa, em Shizuoka-ken. Da polícia ainda estão sendo investigadas. Aconteceu na noite de ontem e, obviamente, os motivos do esfaqueamento ainda não são conhecidos, até porque o suspeito não foi capturado. Uma situação dramática aconteceu na região, então, portanto, da cidade de Kikugawa, em Shizuoka, que inclusive tem muitos brasileiros morando por lá. Então, atenção, a gente está fazendo a cobertura desse incidente e antes que informem, né, que chega alguém, passe que a notícia foi informada de forma, digamos, superficial, entenda que a gente não tem ainda os detalhes necessários para poder passar o porquê aconteceu, quem é o assassino, se é estrangeiro, se não é, a gente não tem essas informações ainda, portanto a notícia está sendo veiculada digamos, de forma parcial, não só por nós, pela NHK, pela NN e pelos principais jornais do Japão. Então, agora, uma informação importante aqui para vocês que moram no Japão, de utilidade pública. A gente vê que muitas províncias estão se movimentando no sentido de cobrar o uso de ambulâncias que são utilizadas de forma não necessária, ou seja, apenas para o transporte para o hospital sem que seja um caso grave. Inclusive, se não houver emergência, a província de Ibaraki, por exemplo, deve cobrar aí 7.700 ienes, né, que na cotação atual dá mais ou menos R$250. Então é uma situação que muda um pouco a dinâmica do envio das ambulâncias no Japão, que é um sistema muito conveniente. Eu mesmo já utilizei esse serviço para mim mesmo e é muito bom, porém tem que ser emergência. Então, se a moda pega, isso pode ser aplicado aí para muitos outros que estejam no Japão, e sendo residente ou não. Importante que esteja cadastrado no Programa de Seguro de Saúde Nacional e esteja adimplente com o pagamento do seguro. Então, mais detalhes agora, a gente teve aí uma pessoa pública, que é obviamente muito conhecida pelos brasileiros, futebolista Zico, né, atual aí, trabalha inclusive no Japão, num clube de futebol, né, de Kashima, e ele está fazendo aí, né, uma viagem junto com a sua esposa nas Olimpíadas em Paris, porém ele teve aí um caso que ficou até conhecido no Japão. Ele foi roubado, melhor dizendo, furtado, enquanto ele estava aí num processo de deslocamento de táxi na cidade de Paris. E segundo especialistas, parece que o roubo já passou de 80 milhões de ienes, considerando as joias, dinheiro e outras coisas de valor que estavam lá, né, dos pertences. Segundo a reportagem que foi feita, inclusive pela imprensa japonesa, parece que num processo de troca de malas, né, no processo que ele parou em um local, houve, né, a abertura do porta-malas, houve aí uma ação rápida com alguns bandidos e, obviamente, os pertences mais valiosos do Zico foram roubados. Por que a gente está falando isso? Porque o Zico é uma figura brasileira muito conhecida no Japão, se não a mais conhecida depois de Pelé. E agora a gente vai passar para vocês uma informação sobre os jogos que estão acontecendo em Paris. A gente teve aí na parte do skate street, em que a gente teve um pódio composto de
2 japonesas e uma brasileira. Pois é, a Raíssa Leal, que era uma das favoritas para conquistar uma medalha, não necessariamente a medalha de ouro, ela fez pódio com 2 japonesas. Só que a Raíssa Leal ficou em terceiro. E as 2 japonesas ficaram em primeiro. Pois é, então realmente aí a gente teve um destaque, uma dobradinha japonesa que, obviamente, até surpreendeu muitos especialistas, até porque as 2 que ganharam, no caso as medalhas, não eram totalmente favoritas para essa posição. Pois é, mas tivemos uma brasileira no pódio pela segunda vez nas Olimpíadas passadas de Tóquio. É importante lembrar que a Raíssa Leal, ela foi medalhista de prata e dessa vez foi medalhista de bronze. Para quem não conhece sobre skate street, né, a gente teve a curiosidade de tentar entender um pouco melhor como funciona e se a Raíssa Leal, por exemplo, ela era favorita à medalha de ouro, ela não era favorita à medalha de ouro nem medalha de prata. Realmente a Raíssa Leal, ela vinha de desempenhos muito bons, porém ela não estava ali no topo incontestável. Então tinha muita gente na frente, porém ela conseguiu um bom resultado, só que as japonesas realmente mandaram muito bem. O Japão, que na data de hoje, claro que isso ainda não significa o final das Olimpíadas, se encontra no primeiro lugar geral das Olimpíadas. Então, realmente, o Japão começou muito bem os Jogos aí de Paris. Então, e para vocês, recado rápido aí para vocês que buscam oportunidades de no caso, empregos no Japão, estão no Brasil, são descendentes japoneses até a 3ª geração, já sabe, não precisa nem falar, já sai, melhor agência do mercado, cumpre o que promete, tem vaga realmente que eu assino embaixo, 4 anos, 0 problema. Então, se você quer vir para o Japão sem dor de cabeça, então você já sabe. O número está aqui em cima, o WhatsApp da Agisai, melhor agência do mercado. Quem usou o serviço sabe do que eu estou falando. As avaliações públicas do Google falam por si só, beleza? Então, pessoal, a gente tá ficando por aqui pelo vídeo de hoje. Agradeço a audiência de vocês. Parabéns também para todos nós pelos 70 mil inscritos. Agradeço individualmente aí cada um de vocês e também um abraço especial para aqueles que sempre estão comentando nos nossos vídeos, né? Que sempre participam aí, interagem conosco. Um abraço aí para vocês aí que realmente fazem muita diferença para nós. Então, até o vídeo de amanhã. Espero conseguir gravar aqui para vocês.